Então, boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando ah, o encerramento aqui dessa parte da nossa eletiva. Então, conforme nós conversamos, nós combinamos, nós convidaríamos um professor para fazer esse momento de reflexão com a gente, né, fazendo um link da psicologia, que foi o nosso tema da nossa eletiva, né, para a filosofia. Então, eu convidei o professor Fernando, que ele vai estar fazendo uma reflexão, e aí, posteriormente, nós podemos conversar, responder algumas dúvidas, fazendo alguns links das duas áreas, e aí, conforme for o andamento, nós vamos fazendo a mediação. Ana, você quer perguntar alguma coisa antes do professor começar? Ô, professor, só vim avisar que não dá para me participar da aula, que eu tô no curso. Tudo bem, Ana. Eu vou deixar gravado, Aí, depois você assiste. tá bom. Bom? Tchau. Tchau, obrigado. É com você, Fernando. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Fernando, né? Nós temos aí o Jean e a Gislaine também como professores, né? O Léo, quando me fez o convite de falar um pouco sobre essa relação entre filosofia e a psicologia, eu parei um pouco para pensar, né? Que tanta gente eu havia pensado no sentido de que entre filosofia e sociologia, e filosofia e psicologia, nós temos uma ligação muito grande. Pessoal, eu só não preparei uns slides, viu? Não preparei porque não deu tempo, tá? Mas eu tenho uma pequena fala, depois eu tenho um vídeo, né? E depois uma outra explicação, tá? E na eletiva, que o professor Léo havia comentado, para eu fazer essa reflexão, para eu abordar um pouco essa questão da filosofia e da psicologia, quais essas ligações, né, entre essas duas ciências, né? E preparando esse conteúdo, eu destaquei uma principal função ali, né? Nós temos que ver a função de ambas, né? No caso, né, a filosofia dentro do porquê ela está dentro do ensino médio, né? O porquê ela é tão importante que ela se torna uma disciplina dentro do ensino médio é a questão de tornar pessoas críticas, né? Cidadãos críticos. Nós como os professores da área de humanas, nós temos que trabalhar essa questão da criticidade. Nós temos que tornar esses alunos não só observadores do momento, e sim pessoas nas quais eles observam o momento e tiram ensinamentos desses momentos. Ontem, preparando a minha culminância da minha eletiva, né, nós fizemos uma pequena entrevista, onde nós juntamos vários vídeos e um aluno perguntando para o outro. E teve uma aluna que perguntou para a Juliana, para a coordenadora Juliana, e a coordenadora Juliana fez uma pequena pergunta depois para mim, né, fechando dela. Ela perguntou como que a história, as ciências humanas, vê e registra essa pandemia, né? Aí eu falei, nossa, é algo bem em cima, assim, da hora, é complicado, né? Mas na hora ali, eu falei, né, que é uma grande catástrofe, né? E toda a história, todo fato, nós temos que tirar uma lição. Em toda situação, né, que ocorre dentro ali do nosso dia a dia, a filosofia ela vai nos ensinar a ver com essa criticidade o que está acontecendo, para nós tentarmos tirar digamos que uma lição sobre aquilo ali. Criticar para ter resultados, e não criticar de forma de duvidar. Existe a crítica da qual você duvida da existência daquilo, e a pessoa já tem na cabeça dela que aquilo não existe, que são os famosos cabeça dura, né?
e tem a crítica na qual você vai crescer. Você critica, né, para ter conteúdos e conteúdos válidos, porque a gente fala que conteúdos para filosofia não são com qualquer conteúdo, não é qualquer resposta, que é uma resposta filosófica. A filosofia, ela tem que ter a resposta voltada e permeada com a razão. Então, ela tem que ter uma resposta racional para aquilo ali. O achismo dentro da filosofia não cabe. Então, não só, né, dentro da filosofia, mas também dentro da psicologia. O achar, qualquer pessoa pode achar. Quando ela fala eu acho, ela não está determinando a veracidade daquilo ali. Ela não está mostrando firmeza naquilo ali. E a filosofia, ela usa com fatos firmes, né, voltados ao racional, tá bom? Então, eu coloquei para ela que, na minha resposta lá sobre a culminância da minha eletiva, que a pandemia, ela deixa esse legado cruel, né, de muitas vidas perdidas, vidas próximas, vidas, às vezes não tão próximas, vidas conhecidas ou não, só que a lição a que nós temos que levar da pandemia é da empatia, é daquele que você tem que se cuidar, né, que não adianta apenas eu me cuidar e não cuidar do próximo que está perto de mim. Então, como eu havia falado lá desde o começo, quando nós voltamos das aulas sobre os protocolos de segurança na escola, da questão da pandemia, a pandemia, ela ensina a questão da empatia. Não é porque eu sou jovem, que eu tenho saúde, que eu tenho que descuidar. Ah, eu não sou o grupo de risco, então eu não tenho que me cuidar, não preciso ficar com... isso aí é frescura. Não. É coisa séria, e a pandemia ensinou, né, que a questão é que nós temos que cuidar não só da nossa saúde, mas principalmente das pessoas que estão ao nosso redor e que são grupo de risco. Então, nós podemos ver que essa segunda onda do contágio da doença, ela levou muita gente nova, né? Eu perdi um primo de 38 anos, perdi uma tia de 60 anos. Então, assim, a questão é que o que nós temos que levar com a pandemia é a empatia, nos cuidar daquelas pessoas que estão próximos, nunca, assim, deixar esses protocolos de segurança do contágio, do corona, decair um pouco. E a filosofia, voltando agora um pouco para o assunto da filosofia, a principal função dela é ensinar essa questão da criticidade, fazer o aluno entender que os fatos que ocorrem, eles têm um porquê de estar ocorrendo. E também, uma das coisas que muitas vezes nós acabamos esquecendo, é que não existe só a minha cabeça que pensa, que critica. Existem outras cabeças que pensam e que criticam, e que também formam, né, as suas conclusões. Então, por exemplo, a filosofia não é só criar argumentos críticos, mas também saber analisar os outros argumentos críticos, né, e saber que eles também foram feitos de uma maneira crítica, porque a questão, muitas vezes, de não aceitar o que o outro fala, essa intolerância não faz parte da filosofia. Tinha um professor meu da faculdade que falava que a filosofia, que ele adorava Sócrates. E assim, Sócrates, ele tem um método que ele usava de filosofia, que era por meio dos diálogos. Ele dialogava nas praças, nas ruas, e não existia essa questão de sala de aula fechada, onde só ele falava. Não, ele era aberto aos diálogos, e dentro desses diálogos, ele acabava ensinando a sua filosofia, ensinando o que é racionalidade para aquelas pessoas que estavam ao redor dele. E, muitas vezes, Sócrates era tido como uma pessoa ruim, uma pessoa que denegria, né, a imagem de políticos, denegria a imagem dos anciãos da época,
porque ele não concordava, e o fato dele não concordar, ele criava um argumento racional em cima disso. Então, muitas vezes, as pessoas que não têm um argumento racional, elas se sentem prejudicadas. É mais fácil você ir lá e julgar a outra pessoa que fez o argumento racional como errada e ficar preso no seu mundinho fechado de pensamentos e falar que aquela pessoa é errada, do que você ir buscar dar uma racionalidade àquilo que você pensa. Muitas vezes nós temos intolerância religiosa, intolerância dentro da política, o racismo. O racismo é uma forma totalmente, assim, atualizado do preconceito de quando não se usa uma racionalidade. Porque quando se envolve a racionalidade, nós temos que colocar, que nem eu falei na nossa cabeça, não existe só eu pensante, não existe só eu que penso desse jeito, não existe só eu capaz de criar um argumento. Só que quando nós nos deparamos com argumentos que não são racionais, qual é a forma, muitas vezes, de interagir com essa pessoa? É você falar, não, você está errado. Não, é você mostrar que aquela pessoa, o seu argumento. Então, falar que a pessoa está errada e excluir o argumento da pessoa é você mostrar para a pessoa que a pessoa está errada. Então, a forma de mostrar para a pessoa que ela está errada não é já apontando o dedo e falando, né? Que ela está errada. E a filosofia, nós temos a forma de fazer isso, na maioria das vezes, né? É você falar, penso nisso. Você convidar a pessoa a pensar naquilo. Pense nisso. Fala para a pessoa, pense nisso. E indica esse caminho. Do que muitas vezes, pense isso. Quando você fala pense isso, você já deu o seu pensamento. E a filosofia não quer algo pronto. Ela quer pegar aqueles argumentos nas quais a pessoa apresentou e você criar a sua criticidade. Você vai construir, por meio da sua crítica, uma resposta racional. Não, a filosofia não dá, muitas vezes, o resultado daquilo lá. A gente vai dar aula de filosofia, nós temos aqui o professor Jean, também pode dar aula de filosofia, o professor Léo, a professora Gislane, que tem também um conhecimento grande em filosofia, e a gente sabe que nós não temos que dar o peixe, dar a resposta, e sim fazer com que o aluno crie a sua resposta. Então é mais fácil você falar, pense nisso, e dar o caminho para a pessoa, e não pense isso, ir lá e falar, é isso a resposta. Então, a filosofia, na maioria das vezes, ela não tem uma função prática que é rápida, né? Que é algo plausível, que é algo rápido de se encontrar. Ela demora um pouquinho, porque você tem que construir esse caminho, né? Você vai construindo o caminho da criticidade. Então, esse caminho, ele não nasce assim, de uma hora para outra, no qual a pessoa, você foi lá, aprendeu 1 mais 1, você vai lá e já colocou que é 2, é algo lógico, é algo rápido. A filosofia, ela é lógica, sim, claro, porque o raciocínio humano, ele segue um caminho lógico, né? E nós temos que construir esse caminho da criticidade. Qual que era o autor que eu ia citar? Lembro que deixa eu lembrar, Descartes falava, né, que muitas vezes que era um filósofo racionalista, né, e existencialista, ele vai provar por meio da racionalidade a nossa existência. Ele vai falar que muitas vezes os sentidos nos enganam. Que os sentidos, a questão do tocar, do ver, o ouvir, isso tudo envolve, muitas vezes, pode envolver, no caso, o erro, a confusão. A forma mais fácil e mais confiante de se provar algo é por meio da racionalidade. Ele vai falar, eu penso, logo existo, né? Que ele vai falar que a nossa existência, ela é pautada totalmente na racionalidade.
Nós somos os únicos seres vivos que temos essa capacidade de provar a nossa existência por meio dessa racionalidade, tá? Aí, como eu assim, ainda não tenho um repertório muito grande de psicologia, né? Eu tenho um pequeno vídeo, né? Que eu separei, que ele vai falar um pouquinho da diferença entre a filosofia, né? Que é basicamente o que eu havia falado aqui, e a psicologia, tá? Ele é do YouTube, vou abrir e vou daí compartilhar a tela, tá bom? Primeiro eu tenho que compartilhar. Eu sou meio leigo na questão de tecnologia, pessoal, então sou um pouco lento. O computador também é um pouco lento. Diferença entre filosofia e psicologia. Pode parecer confuso para muita gente. Espera um pouquinho, pessoal. O que separa a filosofia da psicologia? De certo modo, elas não estão completamente separadas. Principalmente o filósofo pode se fazer valer da psicologia para se entender, mas elas não estão, esses dois campos do conhecimento, eles não estão completamente separados, mas eles são diferentes. Em que sentido? Bom, os dois buscam o conhecimento de si, conhecer-se a si mesmo. Professor, abre o áudio do que o professor compartilhou e fecha o do senhor, que aí fica melhor. As suas reflexões. Como que é? Espera um pouquinho. O professor tenho que fechar o meu fecha o áudio? seu áudio e abre o que o professor está compartilhando. Peraí. Isso eu faço aqui na tela mesmo? Isso. Aí eu fecho ele aqui. Agora o professor vai para outra página, porque a gente não está mais ouvindo o senhor. Oxe, era para funcionar. Não está funcionando, professor. Eu acho que tem que deixar o meu aberto, não tem? É porque o do professor, o de inglês, deu certo na aula dele. Mas enfim, deixa o do professor Mas aberto. ficou muito baixo? Tá ruim de ouvir? Não tá dando para ouvir. Tá, vamos ver se eu vou abrir um pouco mais aqui a tela. Aí. Meu computador tá um pouquinho mais lento. Aí. Dos seus métodos filosóficos, que é basicamente a reflexão, o pensamento lógico, ele tenta se compreender. Mas tem uma diferença. O filósofo, para entender-se, ele tenta entender tudo. Enquanto que o psicólogo, para entender-se, para entender tudo, ele tenta entender-se. Ou seja, um vai para os universais, que é o filósofo. Então, o filósofo, ele tenta primeiro conhecer o mundo, conhecer o universo, conhecer todas as coisas. Ele tenta, para se entender, ele tenta conhecer toda a humanidade. Porque se ele entender que ele chega na essência do ser humano, ele acredita que se ele conseguir conhecer o que é o ser humano em si, o que é o homem em si, logo ele é um homem, ele é um ser humano, então ele vai entender a si mesmo, ou ele vai se autoconhecer. Ele acredita que se ele entender sobre política, a essência da política, ele vai entender algo sobre ele. Ele acredita que se ele entender sobre o funcionamento da física, do universo, ele vai entender algo sobre ele. Ele acredita que se ele entender Deus, ou conhecer Deus, ou descobrir Deus, ou provar a existência de Deus, a partir desse entendimento universal, ele vai entender-se, porque ele faz parte do todo. Então, se ele entende o todo, necessariamente ele vai entender-se a si mesmo. O psicólogo, ele não vai para o todo, ele vai para o particular, ele vai para si, ele vai para o indivíduo. Ele tenta se entender a partir da observação do seu próprio funcionamento. Todo psicólogo, principalmente os que fazem psicologia, mas também os autodidatas, quando eles estão estudando psicologia, o objetivo é compreender o funcionamento da sua psique, da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus instintos. E, de certo modo, às vezes até de uma forma inconsciente, ele acredita que a partir do momento que ele entender ele, como ele
ele funciona, ele vai entender como funciona toda a humanidade, ou todos os seres humanos. Às vezes ele pega um outro indivíduo de exemplo, às vezes ele vai e faz uma pesquisa, ou uma experiência com certas pessoas, mas ainda assim uma experiência particular. E ele acredita que entendendo o funcionamento de uma mente, de como ela funciona, de um indivíduo particular, ele mesmo ou um outro indivíduo, ele vai acessar o entendimento do todo. Então ele tenta entender o todo a partir do entendimento de si. Basicamente, essa é a diferença entre filósofo e psicólogo. Os dois querem o autoconhecimento. Só que o filósofo busca o autoconhecimento através do conhecimento de tudo, e o psicólogo busca o autoconhecimento através do conhecimento de si, e, consequentemente, conhecendo-se a si mesmo, ele pode estender esse conhecimento para toda a humanidade ou para tudo que existe. Pense que o filósofo tenta descobrir ou entender a essência de Deus ou a existência de Deus, se ele existe ou não, e a partir daí ele vai saber talvez muita coisa sobre ele, porque ele está aqui, porque ele foi criado, qual que é a sua natureza, porque Deus vai ter as respostas para ele. Enquanto que o psicólogo, ele tenta entender se a existência de Deus é uma necessidade mental particular, se a existência de Deus é uma criação da minha psique, então ele pensa que se ele entender como funciona a sua própria mente, o seu próprio ser íntimo, ele vai saber se Deus é uma criação humana, se não é uma criação humana, se existe, se não existe, se está nele, se não está, ele vai se entender e assim por diante. Então, em síntese, essa é a diferença. Algumas pessoas preferem entender-se pela filosofia, outras pela psicologia. O filósofo geralmente não descarta a psicologia, ele geralmente usa a psicologia muito mais do que o psicólogo usa a filosofia. O filósofo é mais aberto a estratégias diferentes, ele é mais obcecado pelo entendimento. Então a tendência é que ele se faça valer da psicologia e de qualquer outra ciência, de todas as ciências, ele se faz valer de qualquer coisa, essa é a essência dele, para buscar saber de tudo, inclusive de si mesmo. O psicólogo, ele tem um campo mais limitado, então se ele ficar só na psicologia, ele tem ferramentas mais escassas para entender as coisas. O psicólogo é que consegue expandir isso, expandir o seu pensamento não só para si mesmo, mas para a totalidade, ele vira filósofo, de certo modo, também, e ele também usa tanto da filosofia quanto da psicologia para adquirir o autoconhecimento. Ok? Então, pessoal, nós vimos ali essa pequena diferenciação entre o psicólogo e o filósofo, né? Principalmente a forma com o produto. Uma coisa melhor que viajar. Espera um pouquinho que sim. Até 50% de desconto. Aí. Então, nós podemos ver, né, que entre o filósofo e o psicólogo, nós temos o material é o mesmo de análise, que é o ser humano, né? Só que a estratégia de conhecer, e o intuito é o mesmo também, que é conhecer o ser humano, né? Conhecer o seu íntimo, conhecer. Só que a estratégia, muitas vezes, de conhecer é diferente. Um usa as estratégias conhecer as coisas perante o homem, e o outro prefere conhecer as outras coisas para conhecer o homem, no caso, o filósofo, tá bom? E aí, quando o Léo passou para mim a pauta, ele passou também a trabalhar um pouquinho o senso crítico, né? E dentro do senso crítico, logo quando eu vi a pauta, eu já pensei a questão do mito da caverna. O mito da caverna de Platão, quando eu tive o primeiro contato, quando eu estive no ensino médio com o mito da caverna de Platão, eu fiquei, assim, encantado, porque é uma história muito legal, que você pode abordar em várias outras situações, não só a questão da criticidade, mas também várias outras esferas, né, sociais. E Platão, né, ele vai criar o mito da caverna, né, principalmente, porque isso não está explícito no vídeo, né, para explicar muitas vezes o contexto social que ele vivia lá na Grécia, né, na Grécia Antiga.
e na qual as pessoas passavam a acreditar em histórias sem fundamentos e acabavam deixando a racionalidade de lado. Então, o que Platão fez? Para fazer aquele mesmo esquema que eu falei, pense nisso, ele cria esse mito, né, essa história fantasiosa, para fazer com que as pessoas para elas acabarem se libertando dessas sombras, dessas informações que não tinham veracidade. Então, aqui, vamos ver se eu vou conseguir passar o outro vídeo, porque eu estou apanhando aqui da tecnologia. Esse é bem um pouquinho mais didático. O computador demora um pouquinho. E é o que nós, aqui do Superleitura, também acreditamos. Mas cuidado. Aí, deixa eu voltar. Aqui é o vídeo lá do Superleitura, né, do Paulo Rafael. E o vídeo passado, né, que é do Rodrigo Lindenberg, tá? Os filósofos antigos acreditavam que a filosofia não era uma mera especulação abstrata e descolada da vida, mas ela servia como terapia para libertar as pessoas de uma vida medíocre e sem sentido, inclusive ajudando na preparação para uma boa morte. No mito da caverna, Platão procura expressar como a filosofia pode curar a nossa cegueira e ilusão através da reflexão e assim nos conduzir à sabedoria. Meu nome é Paulo Rafael e se você deseja ser iluminado pela filosofia, nos acompanhe nesse episódio do Superleituras. Queremos falar sobre 5 lições da Alegoria da Caverna de Platão. Coloque nos comentários aquela lição que você mais gostou ao final do vídeo. A Alegoria da Caverna é, com certeza, a história mais famosa da filosofia. Também pelo fato de ter sido retratada pela cultura pop nos filmes Matrix e o Show de Truman. A Alegoria da Caverna é contada no livro A República. Nesse diálogo, Sócrates é o protagonista, e o assunto versa sobre o melhor governo, tendo como fio condutor da discussão o que é a justiça. No livro 7, Platão conta a seguinte história. Imagine algumas pessoas que estão amarradas no fundo escuro de uma caverna, voltadas para a parede dessa caverna. Elas nunca saíram de lá, nem viram a luz do sol. Tudo o que elas conseguem ver são imagens projetadas na parede da caverna através da luz de uma fogueira. Uma espécie de imagem cinematográfica que mostra a sombra dos animais, pessoas, plantas e objetos que são projetadas de fora da caverna. Os habitantes da caverna ficam fascinados com as imagens e acabam por crer que as sombras são a realidade. E aí, Sócrates diz o seguinte: essa é a nossa condição. Assumimos na nossa vida a ilusão por realidade. E ele continua. Um prisioneiro consegue se libertar e subir para fora da caverna. Quando ele sai da caverna, ele vê os objetos como realmente são pela luz do sol. No início, dói os olhos, mas depois ele consegue contemplar o sol. Essa alegoria revela que aquele que sai da caverna e contempla as coisas enquanto tais, iluminadas pela luz do sol, é o filósofo. O sol é a imagem do bem. A subida ao mundo superior é a ascensão da alma das coisas sensíveis para a realidade inteligível. Ou seja, antes o prisioneiro estava iludido. Agora que ele viu o sol, ele sabe distinguir entre o que é real e o que é falso. Platão, ao final, faz uma suposição. Se o prisioneiro voltasse para o fundo da caverna e ele dissesse aos outros: olha, o que vocês estão vendo não é a realidade, é apenas uma sombra. Os prisioneiros não acreditariam e até matariam o ex-prisioneiro. Uma clara referência a Sócrates, que foi condenado à morte, mas que só estava querendo mostrar a luz. Se você quer saber mais sobre Sócrates, veja o nosso vídeo A Última Aula de Sócrates. Vamos às lições da Alegoria da Caverna. Primeira lição. As coisas materiais são sombras. A caverna simboliza o mundo sensível e material,
É uma realidade que as pessoas, já lá no tempo de Platão, ficavam vidradas e hipnotizadas. As coisas materiais e os bens corporais parecem profundamente reais, mas desaparecem rapidamente. Eles são estáveis e passageiros. As riquezas, honras e prazeres possuem, para Platão, uma importância secundária e não podem tomar lugar daquilo que é realmente essencial. Isto é, os valores imateriais e os bens da alma, tais como a sabedoria, o bem, a contemplação do ser. Segunda lição: ficar dentro da caverna é mais fácil. Sair da zona de conforto é a libertação das algemas. Assumir a responsabilidade pela própria vida e não se vitimizar é um grande passo libertador. Porém, é mais fácil continuar na sombra e não fazer esforço para sair da própria inércia. E a filosofia pode te ajudar a sair da caverna. Terceira lição: a luz irá criar um incômodo. E no caso de o forçarem a olhar a luz, não sentiria dor nos olhos? Pelo fato do prisioneiro ter ficado muito tempo no escuro, ele irá sofrer para enxergar a luz. Ou seja, é difícil querer sair da cegueira da ignorância, porque justamente acreditávamos estar na luz. Aceitar a própria ignorância, erros e auto-enganos é um grande passo para o conhecimento verdadeiro de si, ou seja, é uma etapa libertadora para sair da ilusão e ir na direção da contemplação da verdade. Quarta lição: habituar-se para poder contemplar o mundo superior. O mundo material todos nós conhecemos e com ele interagimos, mas nem todos estão conectados ao mundo espiritual. Para isso, é preciso contemplar a luz que revela o que todas as coisas são. Platão nos convida a realizar essa contemplação do divino e buscar a transcendência. Trata-se do aspecto místico e teológico do platonismo. Essa contemplação é um exercício que eleva as nossas almas acima das aparências. Isso significa fundamentar a nossa existência sobre o bem transcendente, ou seja, aquele que está para além de cada um de nós e que dá sentido para todo o restante. Quinta lição: devolver o bem que se recebeu. O ex-prisioneiro da caverna, que após ter sido iluminado pelo bem, agora é impulsionado a retornar à caverna para ajudar os outros a se libertarem. Essa lição é bem difícil, mas se cada um de nós ter o compromisso de a cada dia se tornar uma pessoa melhor, buscar ajudar os outros, a nossa sociedade pode ficar muito melhor. E é o que Platão acreditava, e é o que nós, aqui do Superleitura, também acreditamos. Mas cuidado, aquele que enxergou o verdadeiro bem deverá correr o risco, como Sócrates correu, mas saiba que isso lhe dá um sentido para a sua existência. Se você gostou desse vídeo, corre lá nos comentários e vamos conversar. Então, pessoal, com esse vídeo, né, quando eu conheci o mito da caverna, né, lá de Platão, quando eu estava no ensino médio, ainda não existia essa forma de vídeo animado, né, de se você desenhar. Então, nós ficávamos tentando imaginar como que era, né, essa caverna, né. Então, com uma forma rápida, assim, de se desenhar, que se tem agora, montando tudo em vídeo, fica um pouco mais fácil de compreender, tá? Então, que nós temos que... Essas lições que nos foi passado aí da caverna, né? Nós podemos tirar vários e vários exemplos, né? No caso, como ele falou que o prisioneiro que fugiu era Sócrates, né? Platão vai dizer que, mesmo que se ele voltasse lá e falasse, pô, vocês estão errados, vou ensinar o que é o certo, isso aqui é tudo ilusão, o que aconteceria com ele? Iriam matá-lo. Então, muitas vezes, deixar as aparências, deixar de viver só de sombras, requer muitas situações. Pensar racionalmente requer muito das pessoas, requer muita dedicação das pessoas. Nós temos as pessoas que não pensam racionalmente, porque elas ainda não conseguiram desenvolver essa capacidade, e nós temos pessoas que não pensam racionalmente porque não querem, que querem continuar vivendo na aparência. E temos também as pessoas que sabem que as aparências são erradas, mas mantêm as aparências porque ela lucra em cima disso, porque ela engana as pessoas. Então,
caverna, né, para algumas pessoas é mais cômoda. Para algumas pessoas, essa caverna, ela é ficar lá dentro, abaixadinho, recebendo tudo ali. Eles estão recebendo tudo, as imagens. Se eles não saem da caverna, eles comem, eles recebem a comida lá. Então, eles estão recebendo tudo. Então, tem pessoas que aceitam, porque é viver mais fácil, aceitando tudo que as pessoas passam. Mas a pessoa, quando se liberta da caverna, uma vez que ela se libertou da caverna, ela exige mais situações. Como ela não está mais presa na caverna, ela vai ter que buscar agora as coisas básicas para a sobrevivência dela. Agora ela conhece a verdade, ela sabe a luz, né? Nesse sentido de como coisas verdadeiras na nossa cabeça. O próprio Paulo Rafael fala que a luz, ela é ofuscante. A verdade, ela é ofuscante. A verdade, a racionalidade, ela incomoda. Só que é uma coisa gratificante, né? Você saber que aquilo realmente não é uma aparência, que aquilo você não está preso dentro de um mundo de ilusões. Léo, você tem algum comentário para fazer? Algum professor tem algum comentário? Então, eu fiquei aqui pensando, né, ouvindo você falar. Primeiro que eu fiquei pensando por que os alunos escolheram esse tema, né, essa eletiva de psicologia, né? E é claro que eu também pensei na questão da pandemia, né, que mudou a rotina de vida de todo mundo. E quando a gente pensa na psicologia, enquanto uma ciência, a psicologia trabalha com a observação. Então, a ideia dela é observar um comportamento, e aí, de acordo com a abordagem da psicologia, ela vai encaminhar essa observação. Então, assim, é muito importante quando nós trabalhamos nas aulas presenciais, a questão da empatia, colocar-se no lugar do outro, a questão da autoestima. Então, todos esses elementos que a psicologia vai dando alguns recortes para a gente da importância disso na vida. Eu me recordo quando eu comecei o curso, a minha professora falava assim: olha, a partir do dia que você tirar a viseira dos seus olhos, nunca mais você vai conseguir voltar atrás. Nunca mais você vai conseguir voltar para o lugar que você estava. Então, no momento que nós adquirimos o conhecimento, nós estamos buscando o conhecimento, que é o que a filosofia nos traz, nunca mais eu vou conseguir voltar para aquele lugar que eu ocupava, aquele lugar da ignorância, aquele lugar do desconhecimento, aquele lugar de, não quero mais pensar, cansei de pensar, é muito complicado, vou parar de pensar. A gente não consegue parar. E aí a gente sofre, porque você vê, às vezes, as coisas, você não entende como as pessoas não pensam, que é tão óbvio para a gente o que nós estamos vendo, mas você não consegue voltar atrás. Então, que eu achei até muito interessante, o Fernando colocou a questão do filme da Matrix, e eu, numa das aulas presenciais, eu falei com vocês sobre esse filme. Mostrei até lá os dois comprimidos, né? O comprimido do conhecimento e o comprimido do senso comum, que é aquele que nós ficamos. E quando a gente escolhe, né, o conhecer, não tem como você voltar atrás. E quem escolheu o senso comum, você também não vai conseguir explicar nada para a pessoa que ela também não está querendo aprender. Então, eu acho que a grande questão que a psicologia se encontra, e a grande questão é como é que eu vou me relacionar com alguém que não quer aprender? Como é que eu vou construir uma relação com uma pessoa que não quer entender? Então, as relações sociais, elas são muito complexas. Então, quando a gente pensa na filosofia, na sociologia, na psicologia, todas elas nos levam a um resultado que é o quê? É levar o conhecimento, promover o quê? A reflexão. E refletir é um ato que não tem como eu falar assim, olha, você vai fazer isso. A pessoa precisa querer aprender, ela precisa querer fazer uma crítica, ela precisa querer. Eu posso ensinar? Eu posso, se o outro estiver disposto a aprender. Se o outro não estiver disposto, não tem como. Então, nós precisamos estar o quê? Aberto ao conhecimento. E essa etapa tem que ser uma etapa individual.
Por isso que a psicologia valoriza muito a questão da singularidade, das características do indivíduo, o contexto que ele vive. Todas essas questões, elas são muito importantes. Então, se a gente pega o mito da caverna, né, que o Fernando apresentou, e eu pego as minhas aulas de psicologia, um assunto complementa o outro, mesmo que eu em nenhum momento na aula citei o mito da caverna, mas são formas de ver o homem que essas duas ciências acabam tendo. E o objetivo da psicologia é o quê? Diminuir o sofrimento de quem? Do indivíduo que está sofrendo. Então, para isso, ela precisa entender esse homem, essa pessoa que está procurando um psicólogo, essa pessoa que está indo atrás de um auxílio. Então, eu preciso entender. Para que eu entenda alguém, eu preciso estar aberto a escutar, conhecer o mundo dessa pessoa. Quando eu estou aberto a conhecer o mundo, então lá na aula, quando nós sentávamos em círculo e eu ouvia vocês, eu estava ali conhecendo o que vocês entendiam sobre a realidade. Hoje, né, depois de um tempo de estudo, já dá para a gente repensar se aquilo que nós achávamos como correto ainda é. Porque é como o Fernando falou, uma coisa importante, que não existe essa questão do achismo, né? Eu acho que e morri nele. Tudo bem, você pode começar achando alguma coisa, mas a gente precisa construir um conhecimento, né? E para se construir, eu preciso ler, eu preciso estar aberto, eu preciso pensar, eu preciso às vezes fazer uma crítica, e às vezes também eu preciso saber ouvir uma crítica. Então são elementos assim muito importantes. Eu achei muito interessante vocês terem escolhido esse tema, de dar para essa letiva esse tema de psicologia, de ter tido tantos alunos pedindo, porque não era só para esse terceiro, era uma demanda maior, né? Mas aí nós, devido à pandemia, nós fizemos esses ajustes. Mas é uma área muito interessante, dá para fazermos vários links com a filosofia. Então, dá para nós entendermos a importância dessas áreas na nossa vida, por que elas existem na escola, como que elas se aplicam no dia a dia. Hoje, no momento que nós estamos, o que mais tem, o que nós mais estamos vivendo é pessoas procurando um psicólogo para poder, como que eu consigo lidar com a questão de eu estar sofrendo, perdendo as pessoas, esses velórios que não estão mais acontecendo. Como que é você... Eu perdi, o que o Fernando falou que perdeu um primo, aí de repente nós tínhamos um hábito de o quê? Ir lá no velório, se despedir, velórios que não estão mais acontecendo. Então você sabe que a pessoa morreu, mas você não está vendo ela às vezes. Então o luto, ele mudou. Então, quer dizer, a psicologia, ela vai nos ajudar a compreender esse mundo e a nos compreendermos também, porque cada um tem características específicas. Nós estamos em 4 professores e tenho certeza, se cada um for falar sobre o mesmo tema, serão 4 abordagens totalmente diferentes, porque a nossa singularidade, a forma da gente ver o mundo, a nossa formação... a minha primeira formação não foi em psicologia, então foi a última. Então, faz com que a gente veja muita coisa, por exemplo, eu vejo muita coisa pela ótica da filosofia, foi a primeira formação, então eu vejo muito isso. Então, a gente precisa ter esse olhar, sabe, que é importante, a questão da empatia que o Fernando falou, que nós vimos em aula, esse colocar-se no lugar do outro que está sofrendo. Mas eu não estou, não, tudo bem, eu estou lidando bem com a questão da pandemia, mas o outro não está, e esse outro que não está, como que eu posso ajudá-lo? Então, esse colocar-se no lugar de uma outra pessoa não é um exercício fácil, porque a gente se coloca no lugar do outro pensando na gente. Mas eu estou bem. Não, mas não é tão difícil assim. Não é tão difícil para mim, mas para o outro como é? Então, por isso que é muito interessante a gente perguntar para a pessoa como que está sendo para você esse momento. Por exemplo, eu gostaria de ter tido essa conversa, né, com vocês de forma presencial. Como é que foi, como é que está sendo, como é que é esse momento tão atípico que nós estamos vivendo.
E, de repente, nós ficamos aqui falando com vocês através de um computador e a gente, às vezes, não sabe se o professor está conseguindo atingir o aluno, se o aluno está precisando de mais alguma coisa. E aí é um contexto difícil para todo mundo. Então, a gente precisa, às vezes, né, ver que essas ciências contribuem, mas para que elas contribuem para a nossa vida, nós também temos que deixá-las entrar. Então, nós, enquanto alunos, né, porque eu também sou aluno, eu também estudo até hoje, nós precisamos buscar o conhecimento e, muitas das vezes, refletirmos sobre aquilo que nós acreditamos. Eu acredito que tal coisa seja verdade, mas será que é? Deixa eu pensar. Deixa eu fazer uma análise, deixa eu ver se algum, sabe, né? Deixa eu ver se tem um dado estatístico sobre isso. Às vezes, se contestar é uma coisa importante. A gente não pode ter a nossa cabeça, a nossa ideia tão fechada. Não, mas eu acredito isso, tudo bem. Mas será que não pode ser diferente? Eu vejo muito isso quando eu apresento alguns dados, alguns alunos ficam bravos. Ah, mas professor, mas é isso, aquilo. Eu falei, gente, a gente tem uma ideia, mas a estatística está nos apresentando que o governo, por exemplo, foi outro. Então, nós temos que estar pensando sobre o nosso ponto de verdade, sobre o meu ponto de vista. Eu penso assim, porém, existe todo um contexto social. E é um exercício difícil. Não é fácil aceitar a opinião do outro, não é fácil todo esse contexto, mas hoje, para a gente viver em sociedade, e eu acho que até depois dessa pandemia, vai ser muito importante a gente aprender a ouvir o lugar do outro, a entender o que o outro está sentindo, como que foi, como que está sendo. Não é todo dia que a gente acorda bem. Por exemplo, hoje eu acordei com a minha pressão super alta, então eu tive que ir no médico. O que será que aconteceu? Não sei, até ontem eu estava bem. Eu passei algum aborrecimento? Não. Mas a gente não sabe a consequência que é desse isolamento, porque eu, no meu caso, eu fico 24 horas sozinho. Então, a gente não sabe. Então aprender a conversar, então fazer a terapia, se pôr no lugar do outro, são vários exercícios que nós vamos fazendo, às vezes, diariamente. E não é uma construção fácil. Mesmo eu sendo psicólogo, quando eu vou no meu psicólogo, eu vou lá e eu acabo também aprendendo com ele, refletindo sobre algumas coisas que eu penso. Então, dentro da psicologia, eu acho que o recorte é esse. O Fernando falou muito bem dentro da filosofia. Não sei se o Jean gostaria de falar alguma coisa dentro da perspectiva da sociologia sobre essa questão do homem e da importância, né, desse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Eu vou fazer uma ponte com a filosofia mesmo, né? Que a ideia era tentar ver, né, como elas se conectam, né? E como o Fernando trouxe aí a questão do Sócrates, né? O Sócrates, ele falava bastante sobre o conhece-te a ti mesmo, né? E eu gostei daquilo que você trouxe no primeiro vídeo, Fernando, sobre a questão que o cara fala, né? Que a filosofia tenta entender, né, as coisas que estão ao seu redor para se entender, né? E a filosofia e a psicologia, de alguma maneira, tenta entender a si mesmo para depois expandir aquilo que compreendeu sobre si para os outros, né? Então, eu vejo que tanto a filosofia quanto a psicologia têm uma preocupação comum, mas elas acabam tomando caminhos um pouquinho diferentes. E eu queria fazer uma relação com aquela frase do Sócrates, né? Só age mal quem não tem o verdadeiro conhecimento. É uma frase que eu gosto muito, porque se a gente pensar tanto a psicologia quanto a filosofia, de alguma maneira pode fazer um aporte, né, nessa frase. No caso, por exemplo, uma pessoa que tem necessidade de um acompanhamento psicológico, ela vê que alguma coisa não está certa com ela, né? Então, está tentando principalmente procurar o melhor agir. E a filosofia, de alguma maneira, ao pensar nessa frase, no caso, principalmente Sócrates, estava pensando justamente no agir humano, no sentido da coletividade, né?
é interessante a gente pensar, né, que a psicologia vai pensar na questão individual e a filosofia vai pensar, né, no universal, né? Então é só uma colocação só para pensar, para fazer uma ponte, para criar um diálogo, que eu acho que esse é o ponto. E aí eu jogo a bola para você, Léo. O que você pensa? Você vê alguma conexão no que eu falei? Sim, Enfim. eu vejo que tem uma conexão muito grande, né? Porque até essa frase que você falou é uma questão muito importante, porque para se buscar alguma coisa, a gente precisa ter um princípio, a gente precisa conhecer, nós precisamos refletir, que é a questão que Platão coloca, a questão do mito da caverna. Quer dizer, para eu estou saindo de um lugar e vou para o desconhecido, eu tenho que estar aberto a esse desconhecido, e nem sempre nós estamos abertos para isso, né? Então, é muito difícil. Então, essas áreas, elas se entrelaçam, né? E depois elas vão, é claro, se diferenciando, porque, é claro, a psicologia vai se preocupar com o homem no aspecto individual, a sociologia vai ter um recorte da sociedade, a filosofia vai pensar num outro âmbito. Então, cada uma delas vão estudando o homem dentro da sua linha de abordagem, do seu pensamento, mas todas estão contribuindo para o quê? Para o pensamento, para o senso crítico. Nenhuma delas acham legal ou aprove a pessoa que não faça uma reflexão, uma pessoa que não busque um conhecimento. Nenhuma delas vão dizer, você está certo de ser assim, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Então, eu acho que é muito interessante mostrar para vocês que tudo existe um caminho, tudo existe um processo, que todas essas áreas, elas têm uma forma de pensar, uma forma de refletir, e não existe uma forma correta, existe formas de reflexão. Então, nós temos a filosofia, tem a sua forma de avaliar, a sua forma de verificar o conhecimento, a psicologia tem uma outra, a sociologia vai ter uma outra perspectiva, e a geografia, nós temos a professora Gislaine aqui, também vai ter uma outra forma também de ver a função do homem dentro da sociedade. Então, é uma área muito ampla. A área de humanas, a gente percebe que ela, muitas das vezes, ela não é muito valorizada, né? O pessoal valoriza exatas, né? As engenharias da vida, né? Mas percebam como é complexo a gente falar do homem, e eu pensei mesmo nessa ideia quando eu convidei o Fernando, foi de fazermos essa ponte de como é complexo mesmo você sair da psicologia e você ver a filosofia, são duas áreas pensando o homem, pensam de forma totalmente complexa, diferente, mas as duas querem o autodesenvolvimento dele. Então é uma questão assim muito muito ampla essa área de humanas. Isso provavelmente demoraria bastante tempo, né? Só que eu vejo essa importância. Então, não sei se a Dani quer fazer alguma pergunta, o João, algum ponto que queira saber, ou às vezes com o Fernando, ou comigo, ou com o Jean, se tem alguma pergunta, se esse encerramento ficou claro para vocês o nosso objetivo aqui, que é mostrar que existem áreas, que não existe um padrão de certo, existe, na verdade, uma perspectiva, existe olhares diferenciados, e eu não sei, vocês querem perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, em João, Dani? Eu quero, professor, eu queria perguntar quais são as conexões entre a filosofia e a psicologia que ela trabalha tanto o corpo e a mente. Quais são as O corpo e a conexões? mente não, desculpa, a mente e o outro nome que eu esqueci agora. A psique? A psicologia, ela vai trabalhar, né, ela tem como ideia analisar o homem, né, dentro de um conhecimento da filosofia, porque a psicologia, ela sai de dentro da filosofia. A filosofia era a área de estudo e, de repente, os filósofos vão começar a dividir esse segmento, né? Vai se ter objetivos mais específicos. Então, aí ela vai começar nesse processo de separar as áreas.
A psicologia vai fazer uma análise mesmo do comportamento do homem. A filosofia, o professor Fernando pode falar até melhor, ela vai falar mais desse coletivo, né, do homem dentro do coletivo. A psicologia vai analisar o homem dentro dos aspectos individuais. Como é que esse homem consegue se relacionar na sociedade que ele está inserido? Como que é essa análise? A filosofia vai ver numa outra perspectiva, né? Porém, ambas estão interligadas porque ambas estão analisando o homem, ambas estão verificando conhecimentos, ambas estão tentando desenvolver a criticidade, ambas estão tentando promover uma estrutura de pensamento, uma estrutura de análise, como que esse homem está pensando. Então, elas trabalham alinhadas, sim. Fernando, quer falar um pouquinho? Ô Dani, você lembra no primeiro vídeo, quando ele vai falar da questão de Deus, né, dentro da psicologia? Primeiro ele vai trabalhar, a psicologia pega o indivíduo, né, ele como ser, ele vai analisar o seu interior, né, a psicologia, e para descobrir o exterior, né? E a filosofia, ela começa pelo exterior, conhecendo as relações, muitas vezes, por exemplo, com as outras ciências, né? Muitas vezes analisando a ética, analisando a moral, analisando o homem dentro da história, para conhecer o interior do homem. Então, uma parte de dentro para fora e a outra de fora para a parte de dentro. Um exemplo, né? Quando muitas vezes a pessoa vai numa consulta com um psicólogo, e o psicólogo, não só uma consulta, vamos supor que para tirar carta, vai tirar CNH. Aí o psicólogo passa alguns testes para essa pessoa fazer. Esses testes, eles vão ter aquela finalidade de ver se a pessoa tem a capacidade realmente, né, de conduzir um automóvel, se ela consegue, se ela não tem nenhum distúrbio, se ela não tem nenhuma... Poxa, mas você consegue por meio do teste? Consegue. Então, assim, esse teste ele é um pouco mais focado naquilo ali, na pessoa ali. A filosofia não, ela vai conhecer primeiro o exterior humano, né? Que nem ele falou a questão de Deus, ele vai conhecer a relação do homem com Deus para conhecer o homem. E a filosofia é o contrário, a psicologia ela vai abordar ao contrário, ela vai conhecer primeiro o homem, e aí ela vai ver a questão da necessidade dessa ligação com Deus, né? Então, a filosofia, eu achei muito legal, né, nesse estudo que eu tinha feito, que essa questão eu tinha meio que, como eu terminei a faculdade, vai fazer 8 anos de filosofia, eu fazia um tempo que eu não me abordava nesse tema, né, não parava um pouco para pensar esse tema. E é sempre bom nós exercitarmos esse conhecimento, porque um conhecimento que ele não é exercitado, ele vai atrofiando, ele vai sumindo, né. Hoje eu ouvi sua cachorra. É cachorro? Cachorro. Ah, Mr. tá. Ozzy. Como que é o nome? Ozzy. Ah, tá. Porque eu tenho uma também, a minha é bem idosinha, né? Uhum. E ela tá ali fora ali. E eu até brinquei ontem na escola, né? Eu falei que, como a minha esposa fica o dia inteiro fora, ela sai 7h30 para trabalhar, volta só 5h30, né? Ela almoça lá, tudo, e eu converso só pelo WhatsApp. Aí eu brinquei que a minha cachorra tá ficando doida, que eu tô deixando ela doida, porque eu converso com ela o dia inteiro. Aí esses dias a vizinha veio e falou assim, ô Fernando, e eu tava até com a minha esposa, né? Ela veio e falou assim, ô Fernando, com quem você tanto conversa? Aí a minha esposa olhou pra mim e falou assim, eu fico o dia inteiro fora. Eu falei, mas é com a Guinha. Eu falei, eu converso com ela o dia inteiro. Ela falou, ah, verdade, você conversa. Aí a minha esposa falou assim, olha, menos mal, hein, porque você fica o dia inteiro sozinho. Viu, Dani? Então, é essa relação, né, que a filosofia ela vai abordar. A filosofia, na realidade, ela está presente em tudo, né, como ela se identifica, né, ela como um pensamento racional, ela não é qualquer tipo de pensamento, ela é pensamento fruto da razão, ela está presente em todas as outras ciências. Então, a gente brinca, né, quem faz filosofia fala que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né, é que todas as ciências que envolvem a razão, envolvem o raciocínio lógico, tem a filosofia, né? Então, a filosofia está presente em todo quanto é tipo de ciência, né? E até muitas vezes a filosofia tenta
fazer essa ligação com a mitologia, né? E se cria essas formas fantasiosas de explicar, muitas vezes, fenômenos naturais, fenômenos sociais, e cria-se daí, no caso, a mitologia, uma forma de explicar, de fazer aquilo ali, aquele fenômeno se tornar mais aceitável ali dentro da sociedade, né? Porque a mitologia também ela é criada, né? Ela também envolve um pouco de filosofia, né? Tanto que a filosofia usa várias formas de mito, né? Nós vimos o mito da caverna de Platão, então é assim, a filosofia vai explicar certas situações por meio do mito. Né? Por exemplo, um link muito próximo, a psicologia vai ter uma área de estudo que nós chamamos de existencialismo, que é um eixo da filosofia. E esse eixo vai ser construído uma linha de abordagem para você atender uma pessoa usando esse referencial filosófico. Então, quando o professor Fernando falou da CNH, por exemplo, aquela lá é a psicologia comportamental, ela analisa o comportamento do indivíduo naquele teste, se aquela pessoa consegue. Se eu pego a psicologia existencial, eu vou usar a base da filosofia. Se eu pego a psicanálise, eu vou usar a psicologia numa outra perspectiva. Então, quer dizer, mas toda a filosofia deu a sustentação para a construção dessa ciência psicológica. E quando o psicólogo vai atender o paciente, a primeira coisa que a gente tenta fazer é entender a realidade do paciente, para depois eu entender o coletivo. E é um exercício contrário, né, da filosofia. O processo é o contrário, mas o objetivo é chegar no mesmo lugar, né? Jean? Fernando, você queria falar? Não, eu ia fazer só um comentário da questão do filme do Matrix. Eu pensei comigo, quando o Léo falou da questão das pílulas, né? Tomar a pílula do conhecimento e a outra do senso comum, né? Eu pensei logo comigo, nossa, como seria bem mais fácil, né? Aí eu pensei depois, como seria perigoso. Então, assim, lembrando todo o contexto do filme depois, né? Eu falei, nossa, como seria perigoso. Dani, eu queria tentar entender a sua pergunta, se você quis fazer uma relação da psicologia entre corpo e mente. É alguma coisa assim que você queria fazer a sua pergunta? Era em relação à mente e à consciência. Aham. Tá. Aí, então, vou deixar essa para o Léo, tá? Mas eu vou tentar, que você tinha falado do corpo primeiro. Acho que o Léo já deve ter abordado, mas é de suma importância a gente ter um psicológico bem trabalhado, equilibrado, porque muitas vezes a forma como a gente vai lidando com o nosso psicológico, isso pode trazer diversas coisas para o nosso corpo, né? Da mesma forma como, por exemplo, eu não sei ontem como vocês estavam, mas ontem a gente estava lá na escola de manhã para uma reunião e estava muito frio. Foi chegando uma certa hora, isso aqui começou a ficar duro, porque eu fui ficando encolhido, né? E, por incrível que pareça, dependendo do tipo de estresse que você passa, ou, enfim, se você começa a alimentar alguns monstros na sua mente, isso pode desencadear fatores físicos, né? Eu estou até falando isso porque eu tive um problema que me levou a um tratamento psiquiátrico. E foi assim interessante porque quando eu consegui perceber que o meu comportamento estava levando a um problema psicossomático, que é o nome, né? Começou a me dar uma dor na nuca, né? Eu tinha um nervosismo, eu passava por algum nervoso, ficava estressado com alguma coisa, 5 dias depois vinha essa dor. Chegou um momento que 2 horas depois eu tinha essa dor. Então eu passava nervoso, 2 horas depois desencadeava. Então eu falei, eu vou ter que buscar um tratamento. Por quê? O meu comportamento, depois que eu vi que eu cheguei a um limite, eu modifiquei ele, né? Então, ou seja, basicamente eu fiz um trabalho psicológico comigo mesmo, né? Só que a questão psicossomática ficou, né? E então assim, aí eu procurei, né? Então assim, é interessante a gente pensar sobre essa questão, né, do corpo, né, e mente, né, em termos psicológicos, ela é super importante. Mas essa pergunta aí da consciência eu deixo para o Léo, que é um pouco mais difícil.
Pegando o gancho no que o Jean falou, para trabalhar a questão do corpo, o corpo ele é um reflexo de como é que está a nossa mente. Então, por exemplo, eu estou muito angustiado e eu não posso falar. Normalmente vai acontecer com a pessoa alguma reação orgânica. Ela vai passar mal, ela vai ter algum problema, às vezes surge algumas feridinhas no corpo, que ela vai no médico e não se descobre. Então é o que? O organismo ele tem que reagir, tem que sair por algum lugar esse estresse que a pessoa está vivendo. E como eu não estou podendo falar, então cai no corpo. Então a relação corpo-mente, a questão corpo-consciência, a consciência, quando torna a consciência, nem quando o Jean falou que ele descobriu a causa, ele chegou à consciência dele qual era o problema dele. Então agora eu preciso pensar numa solução. Então quando o psicólogo traz para o paciente a questão da consciência, torna consciente para o paciente qual que é o problema dele, aí ele tem a opção, eu quero me tratar ou não. E esse exercício a psicologia faz, e essa reflexão a filosofia faz também, mas de uma outra forma. A filosofia vai tentar pensar nesse coletivo, enquanto o psicólogo tem que pensar só naquela pessoa. Por exemplo, por exemplo, o que será que me desencadeou a minha pressão subir? Será que eu fiquei muito estressado? Pode ser. E toda vez que eu fico muito nervoso, acontece alguma coisa. Isso é uma reação do quê? Do meu organismo. Eu já estou me conhecendo. Se eu estou me conhecendo, eu tenho que me tratar. Então, o tratamento, muitas das vezes, a resposta vai vir do próprio paciente. O paciente vai chegar à consciência que, quando ele passa por tal situação, acontece uma reação orgânica. Então, isso vai ajudar o processo. Então, tanto a filosofia como a psicologia, elas estudam esse objeto, mas de forma diferente. A psicologia vai focar no indivíduo, enquanto a filosofia vai ver mais o modo geral, vai pensar nessa sociedade. A psicologia, ela vai tentar colocar esse homem, quando ele tiver condições, dentro da sociedade de novo, para ele conviver socialmente. E a filosofia faz o processo contrário, ela vai tentar entender tudo do lado de fora para dentro. E a psicologia, ela precisa entender primeiro o lado de dentro, para depois ir para o lado de fora. Porque ela entende que esse sujeito que está precisando de ajuda, ele não consegue lidar com as questões lá de fora. As questões são muito fortes para ele. Então, se é muito forte, ela tem que conhecer as estruturas internas do indivíduo, como é que aquela pessoa foi construída, para dar base para ela construir uma nova estrutura para conviver com os problemas que ela tem lá fora. Então, ela precisa conhecer o indivíduo, saber quais são as questões dele, quais são as estruturas, dar condições para devolver ele para a sociedade bem. Essa é a função dela. Não sei se ficou claro. Ficou sim, professor. João, tem alguma pergunta? Não. Não? Então, pessoal, acho que pelo nosso horário, acho que estamos encerrando. Eu acho que nós conseguimos fazer nosso encerramento da forma que mais ou menos eu pensei, uma reflexão mesmo sobre essa ciência, que é uma ciência nova, a importância dela e ainda mais a importância dela nos dias de hoje. Então, eu agradeço a participação dos alunos, eu agradeço os professores que vieram, agradeço o Fernando que aceitou fazer essa ponte comigo. Eu ia dar a palavra para a Gi, para ela falar da geografia, aí na hora caiu a conexão dela, fiquei esperando ela voltar, aí a Dani fez uma pergunta, mas Gi, você quer colocar alguma questão sobre como é que a geografia vê o olhar do homem? Isso, é assim, a gente sabe que nada é rígido, né, enrijecido. Todas as coisas, elas são mutáveis, e os pensamentos também são. E nada do que a gente toma como certo, amanhã nós podemos pensar o contrário. E isso não tem nada de errado. Muito pelo contrário, eu acho que essa mudança faz parte do nosso desenvolvimento. E na geografia a gente fala muito disso, né? Como você pode ter o seu crescimento a partir do pensamento. Penso, logo existo.
e através disso você pode estudar, e através de fatos você consegue construir os argumentos. Então, é através disso que nós vamos nos desenvolver e crescer. Era só isso que eu queria falar. Muito obrigada pelo convite, Léo. Eu que agradeço. Então, pessoal, estou encerrando. Aí no próximo semestre a gente combinamos outros diálogos filosóficos, psicológicos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Jean, por ter entrado, pela sua contribuição também. A Gislaine, aos alunos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até. Até mais. Tchau. Tchau.